que Deus seja louvado. O capítulo 55 do livro Atos dos Apóstolos, ele fala, o tema dele é transformado pela graça. E ele vem contextualizando a jornada do apóstolo João, num contexto da graça, certo? Como João foi transformado pela graça. Na vida do discípulo João, é exemplificado a verdadeira santificação. Durante os anos da sua íntima relação com Cristo, ele foi muitas vezes advertido e admoestado pelo Salvador. Ele aceitou as repreensões. Quando o caráter do seu divino Senhor, do seu divino Mestre, lhe foi manifestado, João viu as suas próprias deficiências e foi feito humilde pela revelação. Dia a dia, em contraste com o seu próprio espírito violento, ele observava com ternura e longanimidade como Jesus o havia ensinado, dado lições de paciência, de humildade. Dia a dia o seu coração era atraído para Cristo, até que ele perdeu de vista o seu próprio eu. E o amor de Jesus o preencheu de tal forma que o que sobressaía era o amor pelo Mestre. Quantas maravilhas pode acontecer quando uma vida é envolta num contexto onde o eu é excluído, é subjugado, e onde o amor pelo Mestre é exaltado. O poder e a ternura, a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária de Jesus, o Filho de Deus, encheram-lhe a alma de admoestação, de admiração, de encanto. Ele, então, se submeteu o seu temperamento ambicioso, seu temperamento vingativo, ele se submeteu ao poder de Cristo. E o divino amor operou nele a transformação que ele necessitava, a transformação de seu caráter. Nós vemos aqui essa transformação maravilhosa do apóstolo João. A gente pode comparar com a experiência do seu companheiro Judas. Como João, Judas também professava ser discípulo de Jesus, mas ele possuía apenas uma aparência de piedade, a Bíblia diz isso. Aquilo não vinha de fato do coração, não era verdadeiro, não era genuíno. Ele não que ele fosse insensível à beleza do caráter de Cristo. Muitas vezes, ao ouvir as palavras do Salvador, vinha ali a convicção, mas ele não se humilhava, não humilhava o coração e nem confessava os seus pecados diante do Salvador. Então, ele resistia àquela divina influência e, dessa forma, ele desonrou o Mestre que professava amar. João, ele guerreou ferozmente contra as suas faltas, mas Judas, ele violava a consciência e cedia à tentação, ia fazendo com que aqueles maus hábitos do coração de Judas fossem sendo ampliados. Então, em lugar de andar na luz, ele escolheu caminhar nas trevas. Quantas pessoas já fizeram essa escolha, né? Que ao invés de andar na luz, escolheu caminhar nas trevas. Que triste situação de muitos seres humanos. João e Judas representam aqueles que professam ser seguidores de Cristo. Olha a comparação. João e Judas, eles representam aquelas pessoas que confessam ser seguidores de Cristo. Ambos são discípulos, eles eram discípulos, eles tiveram as mesmas oportunidades de estudar, de seguir o divino modelo, o divino caráter de Cristo. Eles estiveram intimamente ligados a Jesus. Eles experimentaram o privilégio de ouvir os ensinos de Jesus. E eles possuíam sérios defeitos de caráter. Mas, olha só, apesar de terem sérios defeitos de caráter, eles também tiveram o acesso à graça. Nós estamos falando aqui da graça, né? A divina graça que transforma o caráter. Em humilhação, estava aprendendo de Jesus. O outro, Judas, né, revelava que a palavra de Jesus não estava se cumprindo na sua vida, não estava tendo eficácia, não estava tendo acolhida, a morada que ele necessitava, mas ele era apenas um ouvinte.
Quantas pessoas passam por essa situação de serem apenas ouvintes da palavra, não permitem que essa palavra tenha eficácia, que essa palavra penetre na sua vida e tenha, de fato, a eficiência que necessita. Um estava morrendo diariamente para o eu e vencendo o pecado. Ele era santificado pela verdade. E o outro, resistindo ao poder transformador da graça, ele era condescendente com as suas próprias fraquezas, com seu egoísmo. Ele era levado à escravidão por Satanás, mas por permissão própria. Ninguém peca porque é obrigado a pecar. O pecado vem por permissão. Se permite pecar, se aceita o pecado em sua vida. Pode haver marcados defeitos na vida de um indivíduo, mas quando a gente se determina, se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da divina graça transformadora pode nos transformar e nos santificar. A gente contempla, a gente é moldado por aquilo que a gente contempla. Se nós contemplarmos coisas ruins, nós vamos ser moldados segundo aquelas coisas ruins que a gente está contemplando. Por isso é que nós devemos colocar diante dos nossos olhos, da nossa vida, as coisas que agradam a Deus, que são boas de contemplação, porque é pela contemplação que somos transformados. É como num espelho. Nós podemos ser transformados de glória em glória, até alcançar a semelhança daquele a quem nós adorarmos. Então, vai depender muito de qual é a escolha, a quem estamos adorando. João ensinava a santidade para a conduta. Todas as vezes que João escrevia à igreja, nas cartas dele, ele estabelecia ali regras infalíveis da conduta do cristão, certo? Então, se nós queremos saber como andar, basta a gente ler na palavra de Deus que a gente vai encontrar esses caminhos. Eu quero convidar vocês para abrirem as Bíblias, por favor. Encontre aí na sua Bíblia o livro de 1 João, é o capítulo 3, 1 João 3, por favor. João 3, verso 3. Diz o seguinte, ó. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha só, purifica-se na esperança, porque como Jesus é puro, ele também pode nos purificar. Em João 2,6, diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Como é que eu posso dizer que sou de Jesus se eu ando na contramão? Se o que eu faço não são as orientações do meu Jesus? Se o meu Pai Celeste me diz, ande por aqui, e eu escolho andar por ali, como eu posso dizer que eu estou andando com Jesus? Ele ensinava que o cristão precisa ser puro de coração e puro de vida. Jamais deve satisfazer-se com uma profissão vazia, aquela fé sem sal, né? Uma fé sem tempero, sem calor, né? Precisamos dessa fortaleza que é Jesus. Veja lá o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, 3. Esta é a vontade de Deus, escreve o apóstolo Paulo, a vossa santificação. A santificação, é isso que Deus quer de nós. O objetivo de Deus é santificar a sua igreja. Por isso, Deus nos instrui com tantos ensinamentos maravilhosos, porque Ele quer que a sua igreja seja santificada. É dia a dia, é buscando, é clamando, é orando, é suplicando a Deus para que essa transformação aconteça. Aconteça na minha vida, aconteça na sua vida, aconteça na vida dos nossos irmãos. Deus só pode ser honrado pelos que professam crer nele, quando são conformes à imagem e controlados pelo seu Espírito. Se não formos transformados segundo a imagem de Deus e colocarmos a nossa vida para sermos controlados pelo Espírito, é o Espírito Santo de Deus que deve nos dizer, ande por aqui, este é o caminho, vá por aqui que vai dar certo. Deem ouvido à voz do Espírito Santo, porque a verdadeira santificação, ela vem por meio da operação do princípio do amor.
A verdadeira santificação vem por meio da operação do princípio do amor. 1 João 4,16 afirma que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Então, se nós queremos permanecer no amor, nós precisamos permanecer em Deus. Dessa forma, Deus permanecerá em nós. 2 Coríntios 4,17 e 18 diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, fixemos os nossos olhos naquele que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. A gente sabe que ele está aqui conosco. Porque o que nós estamos vivendo aqui é transitório. Essa tristeza, as dificuldades, as lutas, as contendas que enfrentamos aqui são transitórias. Muito em breve isso passará. Nós precisamos fixar o nosso olhar mais adiante, olhar para o alto e ver que nós necessitamos é da glória de Deus. Olha o que aqui diz em Mateus 16, 24. Acompanhe comigo a leitura. Talvez vocês não consigam abrir a Bíblia com tanta rapidez, mas como são vários textos que eu quero ler, eu vou citá-los, tá bom? Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este é o convite de Jesus. É você tomar a cruz que ele te der, que está aí à tua disposição, que o fardo que te vier à mão, que as circunstâncias te trouxerem, que a vida te trouxer, é pegar esse fardo e seguir, colocar, entregar a Jesus e caminhar junto com Jesus. É o perfume do nosso amor aos semelhantes que revela o nosso amor a Deus. É a nossa paciência no serviço, o que traz repouso ao nosso coração. É pelo humilde, diligente e fiel labor que se promove o bem-estar. Deus, ele sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. Olha que coisa linda, gente. Deus, ele dá o sustento necessário e fortalece aquele que se dispõe a seguir os caminhos de Cristo. Então, se eu e você estamos dispostos a seguir os caminhos de Cristo, não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar, entregar a Deus e ter a certeza de que Ele vai conduzir, que tudo vai dar certo. A santificação não é obra de um momento. Ninguém fica santo no piscar de olhos, certo? É um processo de um dia após outro, de uma vida toda. Não se alcança com um feliz voo, um voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros e nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis. Mas nós só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, certo? Nós precisamos de severa disciplina e rigoroso conflito. Não é fácil. A vida de cristão, se alguém pensa que é fácil ser cristão, está enganado, porque o negócio é complicado. Não é fácil. O próprio Jesus disse: nesse mundo, meus filhinhos, vocês vão ter aflições. Mas não se preocupe, porque eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Porque a força que há em nós é a força que Jesus nos dá. Então, para que a gente vença, a gente precisa buscar a Jesus, buscar a força nele. Porque enquanto reinar Satanás, nós teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. E olha que não são poucos. Mas nós precisamos vencer, porque enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: ah, já alcancei toda a plenitude, estou completamente santo. Nós não vamos alcançar a santidade aqui nesta terra, na sua totalidade. A santificação ela é resultado de uma obediência que dura a vida toda, certo? Nenhum dos apóstolos e profetas declarou jamais estar sem pecado. Homens que viveram o mais próximo de Deus, que sacrificariam a vida, de preferência a cometer conscientemente um ato mau, homens a quem Deus honrou com divina luz e poder, eles confessaram a pecaminosidade da sua natureza.
Eles não puseram a sua confiança na carne e nem alegaram possuir justiça própria, mas confiaram inteiramente na justiça de Cristo, porque é a única que pode nos dar a remissão de nossos pecados. Assim será com todos que contemplam a Cristo. Então, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, quanto mais claramente nós distinguirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claro nós veremos a excessiva malignidade do pecado e também nós nutriremos o desejo, menos nutriremos o desejo de nos exaltar, porque nós vamos estar vendo que o nosso Senhor, ele está num patamar superior, muito superior ao nosso, e que nós precisamos galgar degrau por degrau, para que possamos chegar a esse patamar de santidade, de santificação. A cada passo para frente, na nossa experiência cristã, o nosso arrependimento se aprofundará. Mais e mais nós estaremos nos aproximando de Deus, quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Olha o que diz em Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Olha só, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos realizar coisas boas. Podemos até ter o desejo, mas a gente não consegue. A gente precisa da graça, da misericórdia de Jesus para isso. Gálatas 6,14 diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Então, esse é o propósito de Deus, que o mundo seja crucificado para nós, e nós sejamos crucificados para o mundo. Que os anjos relatores escrevam a história das santas lutas e pelejas do povo de Deus, que anotem as orações e lágrimas, mas não permitamos que Deus seja desonrado pela declaração de lábios humanos. Aquela declaração, estou sem pecado, eu sou santo. Lábios santificados nunca pronunciarão palavras de tamanha presunção, porque a santidade, ela é muito superior a nós. E nós precisamos contemplar o Senhor de glória em glória, para que nós possamos nos aperfeiçoar, nos achegar e sermos transformados por essa glória, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Filipenses 3,12, diz o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha que glória! Nós podemos alcançar a glória, porque nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. A graça, ela não é um dom inalcançável. Ela está aqui, acessível, porque Deus nos permitiu. Foi o nosso Senhor Jesus quem nos deu essa graça. A atitude de Paulo é a atitude que cada seguidor de Cristo deve tomar ao prosseguir na luta pela coroa imortal. Que os que se sentem inclinados a fazer alta profissão de santidade se contemplem no espelho da lei de Deus, ao verem o vasto alcance dos seus reclamos e compreenderem que ela atua como perscrutadora dos pensamentos e intenções do coração, não se presumirão de estar sem pecado. Quando nós vermos o quanto a lei de Deus é profunda e o quanto ela perscruta os corações, nós vamos perceber que precisamos única e exclusivamente da graça de Cristo. E não é uma vez na vida, como alguns pensam, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, essa graça salvadora, ela precisa estar em nós, na nossa vida, todos os dias, porque se não for assim, nós não conseguiremos alcançar a plenitude do perdão de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, diz lá em João, 1 João 1, de 8 a 10, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, João nos diz que o verdadeiro amor a Deus
se revelará na obediência a todos os seus mandamentos. Não basta crer na teoria da verdade, fazer uma profissão de fé em Cristo, crer que Jesus não é um impostor e que a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. É muito maior do que isso, é bem superior a isso. É uma entrega total, uma entrega completa. Em 1 João 2, 4 e 5, diz o seguinte: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Então, é pela obediência que podemos saber se estamos em Jesus ou não. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 24. É pelo Espírito de Deus que ele tem nos dado, que nós podemos reafirmar, demonstrar, comprovar que estamos vivendo uma vida de santificação em Cristo Jesus. Jesus não ensinou que a salvação devia ser adquirida pela obediência, mas ele ensinou que a obediência é fruto da fé e do amor e tem seu papel na salvação, sim, porque o salvo obedece. Como é que um salvo anda em desarmonia com a lei do seu Senhor? É possível eu dizer que estou salvo, permanecer salvo, se eu não obedeço a Deus? Que tipo de salvação é essa? Que graça barata é essa? Que não transforma a vida. Muitos há que, embora procurando obedecer aos mandamentos de Deus, têm pouca paz e alegria. Essa falha em sua experiência é o resultado da falta de exercício da fé. Precisamos exercitar a fé para que a gente não fique vazio do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que todos os seus filhos e filhas sejam felizes, sejam obedientes e desfrutem paz, harmonia, tranquilidade, e que sintam essa presença magnífica do Espírito Santo em suas vidas. Mediante o exercício da fé, o crente toma posse dessas bênçãos. Pela fé, cada deficiência de caráter pode ser suprida, todas as contaminações purificadas, e cada falta pode ser corrigida, e toda boa qualidade pode ser desenvolvida. Você quer ter dons e talentos desenvolvidos para a graça de Deus, para a glória de Deus? Pois peça, corrija a sua vida diante de Deus. Quando você sabe que algo é errado, não faça, desvie o seu pé, permaneça firme, inabalável. Desta forma, o Senhor nos purificará e transformará. A oração, ela é ordenada pelo céu como um meio de alcançar o êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. Então, se você quer vencer o pecado e quer ter o seu caráter desenvolvido, ore. Mas ore é muito. Não é orar 2 minutos, não. É orar muito. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e fortaleza para a sua obra. Todos os dons, enfim, que ele prometeu. E a promessa é: recebereis. Foi ele que prometeu, e Deus não é homem para fazer promessas e não cumprir. É no monte com Deus, no lugar secreto da comunhão, que devemos contemplar o seu glorioso ideal para a humanidade. Aquele que se coloca onde Deus o possa iluminar, avança, por assim dizer, da obscuridade parcial da aurora para o pleno brilho do meio-dia. Você quer viver o pleno brilho do meio-dia na sua vida espiritual? Entregue a sua vida a Deus. Ore. Nós não somos ainda perfeitos, mas nós podemos ser, porque grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos, ao meu alcance e ao seu alcance também. E também ao alcance de todo mundo que vai assistir esse vídeo depois, por intermédio do YouTube. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é que interpretam a vontade divina
como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem estar em conformidade com a vontade de Deus, quando, na verdade, estão seguindo os seus próprios desejos. Colocam como medida o seu desejo diante do desejo de Deus, e não ao contrário. E desta forma, você vai poder fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. E quantas vezes eu já me dei mal com isso? De, ao invés de escolher fazer a vontade de Deus, eu fiz a minha vontade. E eu não me dei bem nessas situações. Até um dia que eu aprendi a colocar nas mãos de Deus. E a fazer essa entrega total. E dessa forma, Deus mudou a situação. A indolência, ela parece convidativa, repulsiva à morte do eu. Fecham os olhos sonolentos e caem sob a tentação em vez de resistir-lhe. Quantas pessoas passam por isso? Ao invés de resistir às tentações, elas dormem, né, nos braços do inimigo. As diretrizes traçadas na palavra de Deus não deixam lugar para compromisso com o mal. O Filho de Deus se manifestou para atrair a si todos os homens. Não veio para embalar o mundo em seu sono, mas para indicar o caminho estreito e que todos devem seguir para alcançar, afinal, os portais da cidade de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo aqui nesta madrugada, quer seguir os caminhos de Deus, saiba que eles são estreitos, você vai encontrar dificuldades, mas tenha ânimo, porque o próprio Jesus disse, eu venci o mundo. Não desanime, siga em frente, porque os portais da cidade de Deus estão à nossa espera. O maior louvor que os homens podem apresentar a Deus é tornarem-se consagrados instrumentos por cujo intermédio Deus possa operar. Deus quer operar por intermédio de mim e de você. Eu sou falha, eu sou um ser humano, mas Deus quer me usar na obra dele. E assim ele quer te usar também. Se ele pede o inteiro coração, nós devemos dar-lhe. Ah, o Senhor quer? Então é seu, Senhor. É seu, tanto pela criação como pela redenção. Se ele pede o intelecto, devemos dar-lhe. É seu. Ele pode também pedir, porque pertence a ele. Se ele pede o nosso dinheiro, não devemos reter-lhe. Também é seu. Tudo que Deus nos dá, antes pertence a ele e não a nós. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Glorificar a Deus com o nosso corpo é você fazer com que o seu corpo seja morada, templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo de Deus habite em mim, habite em você, nós precisamos purificar esse templo. A gente limpa a nossa casa, que mora seres humanos, a gente varre, a gente tira a poeira, a gente passa o pano, né? Deixa tudo limpinho. E por que nós não vamos limpar o nosso corpo das impurezas? Quando você limpa o seu corpo, o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita de forma mais plena. Por isso devemos evitar tudo o que contamina o nosso corpo e devemos limpá-lo diariamente, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está em 1 Tessalonicenses 4:3. Deus quer que sejamos santos. Deus quer que Ele quer de nós inteira conformidade com a sua lei. Essa lei é o eco da sua voz dizendo-nos: mais santidade, sim, mais santidade ainda. Ai, você está buscando santidade? Então busque mais. Temos de buscar a plenitude da graça de Cristo. Permitir que o nosso coração se encha de intenso desejo pela sua justiça, cujo efeito a palavra de Deus declara ser paz, e cuja operação é repouso e segurança para sempre. À medida que a nossa alma anelar a Deus, mais e mais nós encontraremos as infinitas riquezas da sua graça. Ao contemplarmos essas riquezas, passaremos a possuí-las e revelaremos os méritos dos sacrifícios do Salvador, a proteção da sua justiça, a plenitude da sua sabedoria e o seu poder de nos apresentar diante do Pai imaculados.
irrepreensíveis, como diz em 2 Pedro 3, 14 e 15, que é o último versículo que vamos ler, para que nós possamos encerrar essa mensagem, que diz o seguinte: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que o Senhor lhe deu. Então, se nós queremos alcançar essa salvação, primeiro que se não quiséssemos, não estaríamos nem aqui, né? O nosso desejo, o desejo do nosso coração é a salvação. Almejamos isso de todo o nosso coração. E a entrega é essencial para que eu e você possamos chegar, meus irmãos, à plenitude dos tempos. Precisamos dessa entrega total, diária, certo? A cada minuto da nossa vida, ao nosso Senhor, suplicando a tua graça, a tua misericórdia e a direção do nosso Pai. Quer você, meu irmão e minha irmã, nesta madrugada com Deus, fazer essa entrega sincera ao Senhor? Deixa eu ver a sua mão. Todos aqueles que querem. Louvado seja Deus. Que o Santo Espírito de Deus continue atuando grandemente em nossas vidas, nos transformando, nos moldando e nos aproximando mais e mais da presença dele. Vamos orar comigo? Santo e eterno Deus, agradecemos, Pai amado, porque a cada dia o Senhor tem nos trazido mensagens extraordinárias de alertas, de advertência de como nós devemos andar nesta vida, para estarmos diante de Ti, do trono da Tua graça em perfeição. Entregamos a Ti o nosso viver, meu Deus. Colocamos em Tuas mãos as nossas famílias, os nossos queridos, os nossos amores que queremos ver no céu, meu Deus, e que estão por aí fazendo a vontade deste mundo. Toca os corações, meu Deus, transforme as vidas, traz-os para o Teu reino, meu Deus, para os Teus caminhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que amamos. Toma conta, Pai amado, toma conta de cada filhinho Teu aqui desta sala, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo mais tarde, que todos possam ser glorificados pelo Teu Santo Filho Jesus, que nós possamos viver em harmonia com a Tua palavra, buscando santificação diária. É no nome santo de Jesus que te pedimos. Amém. Amém. Amém.